Boa noite, amada Igreja do Senhor Jesus. Boa noite a todos vocês que se reúnem aí nas suas casas. Nós vamos agora começar o nosso culto da noite aqui na Igreja Batista de Bom Retiro. E eu quero começar esse tempo orando. Ainda dá tempo de você curtir, compartilhar aí o link desse culto que vamos ter agora. Chama seus amigos, seus familiares, junta a sua família aí, deem as mãos e nós vamos orar por vocês nesse momento. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, eu quero colocar a vida de cada um agora nas suas mãos, cada lar, por onde agora essas palavras vão estar entrando. Senhor, eu quero pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo encha, inunde a sua casa, traga paz, traga, Senhor, um despertamento espiritual sobre a vida de cada um deles, traga conhecimento e entendimento da tua palavra. Eu repreendo, Senhor, nesse momento, todo o espírito contrário ao agir do Senhor na vida de cada um, de cada família, cada um aí que nos assiste pela internet, Senhor. Em nome de Jesus, destampa, Pai, os ouvidos para entender, para ouvir a tua palavra. Pai, tira todas as escamas, todas as vendas, todo pensamento que não venha do Senhor, toda fortaleza espiritual plantada, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. Que teu Espírito Santo encha, abunde, traga paz, Senhor. Que haja perdão, conserto, harmonia e que seja uma noite tremenda, onde eles sintam verdadeiramente a tua presença nas suas casas, Pai. Prepara os seus corações para ouvir a sua palavra. Senhor, que as palavras que sejam ministradas aqui, Senhor, aqui desse púlpito, desse altar, inunde os lares nesse momento e que cada lar seja cheio da tua presença. Senhor, em nome de Jesus, eu estabeleço a autoridade, o domínio do Senhor dentro de cada lar, debaixo de cada vida agora, cada vida seja totalmente submetida ao Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai, que nós tenhamos um culto onde nossos corações estejam totalmente quebrantados, prontos para te adorar, para, Senhor, engrandecer o teu nome, prontos para liberar perdão. Eu repreendo todo espírito agora de confusão, todo espírito de murmuração, todo cansaço, toda sonolência, Pai, que agora toda a mente seja, Senhor, capturada pelo Senhor para entender a tua palavra nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. E agora, Senhor, vamos continuar esse nosso culto adorando e ouvindo a palavra do Senhor. Amém? Quero viver perto de ti, sei que és real e vives em mim. Quero ouvir anjos cantarem em uma só voz, aleluia, santo, santo, poderoso, grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou. Quero estar perto de ti, o mundo amar, sem nele ficar, ver ossos secos, convido outra vez, em uma só voz, aleluia, santo, santo, poderoso, o grande eu sou, que é digno, não há outro, poderoso, o grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou.
grande eu sou. Montanhas vão cair, as trevas tremerão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao teu poder e à presença do grande eu sou, o grande eu sou. Montanhas vão cair, as trevas tremerão ao ouvir de que Jesus é o Rei dos Reis. Não há poder maior, nada resistirá ao seu poder e à presença do grande eu sou, o grande eu sou, o grande eu sou. Boa noite a todos, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre sua vida, seja no seu coração. Eu assim quero abençoar a vida de todos vocês que nos acompanham aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro e no canal Oswaldo Lobo. Nós temos duas transmissões online, um pelo canal IBBR, um pelo canal Oswaldo Lobo. Você pode escolher e multiplicar, compartilhar, divulgar essa mensagem, esse culto que vai abençoar o seu coração. Quero convidar você essa noite a não apenas ouvir uma mensagem, mas principalmente participar da comunhão do povo de Deus espalhado sobre toda a terra. Hoje é dia de ceia do Senhor, hoje é dia de culto das famílias, e eu quero muito dizer para você que eu estou morrendo de saudade da igreja. Eu estou assim, o meu coração está cheio de vontade de fazer um grande culto, que a gente possa se abraçar, que a gente possa compartilhar da nossa fé em Jesus, que a gente possa compartilhar da nossa esperança em Deus. E eu quero dizer que eu estou muito feliz, vocês que têm pedido orações, vocês podem colocar as orações aqui mesmo,
na história, ou seja, aqui mesmo no canal do YouTube, o nosso time de intercessão, nós temos um time grande que está orando por vocês agora, nesse momento, e também após a mensagem. Você coloca a sua mensagem, coloca aqui o seu pedido. Se for uma pergunta teológica, os pastores podem responder aqui também, especialmente o pastor Alan, pastor Marcos, pastor Queclos e a pastora Fabiola. Vão acompanhando e vão respondendo para vocês, amém? Esse é o momento de a gente dar alguns avisos, e o primeiro dele é que nós não temos ainda uma formalização do governo do estado, nem do governo municipal, para que os cultos recomecem de maneira que a gente possa se reunir de novo aqui. Então, estamos ainda aguardando um posicionamento oficial do governo. Em segundo lugar, existem alguns movimentos que estão acontecendo. Nos sábados, estamos fazendo o Drive-Thru do Amor, onde estamos abençoando as famílias daqueles que estão passando dificuldades, os menos favorecidos. Temos distribuído cestas. A gente está orando com todo mundo. Venha aqui no Drive-Thru. Nós oramos pela sua vida, nós abençoamos. Você não vai sair do carro, você vai ficar protegido com a sua máscara, nós também, e nós vamos abençoar a sua vida. Vai ser o momento em que a gente pode fazer um pequeno aconselhamento e abençoar você. Amém? Todo sábado, então, a partir das 10 da manhã até o meio-dia e 30, aqui na Avenida Desembargador, o cima do 772, nós temos abençoado vocês. Amém? Esse também é o momento da gente avisar que a Escola de Música, Arte Musical, a nossa igreja tem uma Escola de Música, Arte Musical, e as aulas estão ocorrendo online. Os professores estão trabalhando online e tem muita gente sendo abençoada. Se você quiser participar, você vai ligar no número 3077-7749, 41 3077-7749, para saber como é que funciona a escola e como é que você pode se matricular nas aulas online. Amém? Esse também é um momento de dedicação de dízimos e ofertas, e eu quero ler com você a história de uma mulher que impactou a vida de Jesus e dos discípulos. Ela não tem um nome, é chamada de viúva pobre, e a história dela está lá em Marcos, capítulo 12, verso 41, e diz assim, a Bíblia: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições, e observava a multidão colocando dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando assim seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram o que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Eu quero falar hoje sobre pobreza e riqueza, sobre fidelidade e generosidade. A Bíblia diz que sempre teremos ricos e pobres, e a fidelidade independe de quanto você ganha. Jesus, ele está assentado na frente do gasofilácio. Eu queria que você tivesse essa percepção, que quando você está ofertando, Jesus se importa com a tua oferta, Deus se importa com aquilo que você está dedicando, Deus se importa com o teu coração generoso, Deus se importa com a tua vida purificada. E quando essa mulher, ela entrega, Jesus está observando. É muito interessante que ele justamente se senta à frente do local onde as pessoas depositavam as suas ofertas, depositavam os seus dízimos e dedicavam os seus bens. E algumas pessoas vinham e dedicavam e não impressionavam tanto a Deus, mas uma viúva pobre vem e coloca aquilo que para mim e para você pode ser muito pouco, mas para Deus é uma oferta extremamente generosa, porque ela não está dando aquilo que sobrou, ela, na sua fidelidade, está dando tudo o que tinha para viver. Aqui a palavra colocar tudo, doando tudo, entregando tudo, mostra o coração de alguém que coloca Deus em primeiro lugar, apesar da sua pobreza. Eu sei que tem algumas pessoas que estão sofrendo, que já estão desempregadas, que já estão vivendo numa situação de aflição por causa das suas contas, mas eu quero convidar e desafiar vocês
a não permitir que a ganância, que a avareza e que o medo domine seu coração. Esse é um tempo da gente mostrar para Deus, é no tempo do fracasso, é no tempo da seca, é no tempo da dificuldade, é que nós mostramos para Deus a nossa fidelidade. Porque quando você é fiel e tudo vai bem, gente, é fácil ser fiel quando tudo vai bem. O difícil é você ser fiel quando a ameaça se apresenta furiosa diante da gente. Então quero convidar você, nós temos aqui na nossa igreja diversas maneiras de você contribuir, inclusive quem tem vindo aqui no Drive-Thru do Amor, está podendo trazer sua oferta. Se você quiser trazer a tua contribuição através da nossa conta bancária, nós temos conta no Banco Bradesco. Maurício, coloca por favor para a gente. Nós temos conta no Banco Bradesco. Você pode fazer também pelo aplicativo IBBR. Então está aqui, ó. Você pode fazer a transferência bancária através da conta, você pode fazer pelo aplicativo, ou pode vir aqui no Drive-Thru através da maquininha de cartão. E eu quero te mostrar como é que funciona esse aplicativo que nós temos no app. Primeira coisa, ele está disponível na App Store e na Google Play. Você vai lá e você baixa o aplicativo, instala no seu smartphone, aí você vai lá, vai clicar em Contribua, tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Depois, você vai entregar seu dízimo, sua oferta, você pode estabelecer o valor que você quiser, em quantas vezes você quiser. Se você é um assalariado, já pode colocar até em 12 vezes, vai ser debitado no seu cartão de crédito. Clica em pagar, depois você coloca ali o teu CPF e você vai escolher a maneira como você vai contribuir, se no cartão de crédito. Lembre que no cartão de crédito o pagamento é recorrente, ele não afeta o seu limite. Se você quiser ir pelo boleto, você imprime o seu boleto e paga no banco da sua conveniência, amém? Vamos lá, você agora pode juntar a sua família, e eu quero orar pela sua família. Eu vou chamar a pastora Fabíola aqui, que vai liberar uma palavra de bênção sobre sua casa, vai liberar uma palavra de bênção sobre a sua família agora, em nome de Jesus, e nós vamos dedicar ao Senhor os dízimos e as ofertas que você tem feito através de transferência bancária, através do app, enfim, da maneira como você tem feito em nome de Jesus. Pai, em nome do teu filho Jesus, Senhor, eu quero colocar cada família agora diante do Senhor, cada homem, cada mulher, cada marido, suas esposas, seus filhos, a sua casa, o seu lar. Senhor, estabelecemos autoridade, o domínio do Senhor dentro de cada casa nesse momento. Repreendemos toda ação do mal sobre a vida deles, toda palavra contrária ao agir do Senhor, toda palavra que não venha do Senhor, todo espírito de confusão, falta de entendimento, toda briga, confusão, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós damos uma ordem agora no mundo espiritual, Senhor, e afastamos e fazemos calar todo espírito maligno e contrário, Senhor, em nome de Jesus, Deus, colocamos os casamentos diante do Senhor, Pai, que os maridos se convertam aos corações de suas esposas aos seus maridos, que haja entendimento, que haja conversa, que haja harmonia, Senhor, em nome de Jesus, coloca os filhos diante do Senhor, que nesse tempo, Senhor, que eles estejam juntos na sua casa, seja um tempo também, Senhor, de ser ministrado, de estarem com os olhos abertos, atentos a cada um deles, as necessidades da sua casa e do seu lar, Pai, para que sejam famílias benditas do Senhor, amém. Famílias que realmente façam a diferença, que representem o teu reino aqui, Deus, em nome de Jesus, Pai, amém. Amém, Senhor, nós nos juntamos agora pela fé, todos nós, Pai, a nossa fidelidade nós colocamos no teu altar, nós transferimos aquilo que o Senhor deu para a gente primeiro, aquilo que o Senhor trouxe às nossas mãos, nós apenas devolvemos ao Senhor. Ô Pai, eu quero pedir, Pai, que o Senhor receba o sacrifício. Existem homens, existem mulheres, Pai, vivendo pela fé nesse momento.
gente que as portas se fecharam, gente que as possibilidades foram cerradas. Então eu quero pedir o favor e o milagre do Senhor por todos aqueles que estão buscando uma recolocação de emprego, todos aqueles que estão precisando do pão sobre a mesa, todos aqueles que estão precisando de uma visitação poderosa do Senhor. Pai, recebe o sacrifício, recebe esse propósito que teus filhos estão fazendo agora, de dedicar ao Senhor, e abençoa a casa dos teus filhos, abençoa, Pai, as finanças dos teus filhos, e abençoa, Pai, a história dos seus filhos com fartura, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós abençoamos você em nome de Jesus, e eu quero preparar teu coração para receber uma palavra poderosa do Senhor, pela vida do pastor Marcos, nosso pastor de famílias. Nós estamos estabelecendo o Ministério Família da Fé, é o Ministério de Famílias da Igreja Batista de Bom Retiro, que vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Chamar o pastor Marcos em nome de Jesus. Olá, que bom que você está aí mais uma vez, esse domingo maravilhoso do Senhor, domingo do dia de ceia do Senhor. Não esqueça que após a mensagem nós vamos estar celebrando ao Senhor em família, na mesa do Pai. Também é o domingo das famílias, então o culto da família. Nós estamos na igreja mais aleluiada de Curitiba, e essa igreja tem nome, chama-se Igreja Batista de Bom Retiro, e o nosso endereço é a Avenida Desembargador Hugo Simas 1772. Pensa numa igreja aleluiada e numa igreja amorosa. Então, assim que passar toda essa pandemia e estiver liberado aí novamente, nós recebemos você aqui. Você é nosso convidado. Nós vamos ter muita alegria, imensa alegria de receber. Provavelmente nós não vamos poder nos abraçar ainda, mas nós temos a alegria de receber vocês aqui. Tá bom? Para nós irmos então agora para a palavra do Senhor, eu queria orar nesse tempo. Vamos orar, pedir a direção do Pai, pedir a direção do Espírito Santo. Pai, mais uma vez nós estamos aqui, nos colocamos diante do Senhor, dependemos totalmente do Senhor, dependemos da Tua manifestação, do Teu poder, da Tua glória, dependemos da Tua presença. Então, Pai, vem falar aos nossos corações nesse tempo, marca a minha vida, né, nesse momento, Deus, com a presença do Teu Espírito Santo, que eu possa sentir o Senhor ministrando no meu coração, enche o meu coração nesse tempo, Pai, de adoração ao Senhor, Pai. Que realmente essa palavra possa encontrar morada dentro dos nossos corações e germinar e brotar, trazendo a gente para um lugar de entendimento, mas principalmente para um lugar da presença do Senhor. Nós te louvamos e nós te adoramos, Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria falar um pouquinho sobre jejum. O jejum que atrai o favor de Deus. Quando a gente vai falar de jejum, nesse tempo de pandemia, em que as pessoas precisam estar tomando, às vezes, remédio, você que toma remédio, eu quero te explicar algumas coisas. Aí você pode estar escutando, pastor, eu não posso fazer um jejum porque eu tomo remédios fortes, eu preciso, você tem que se alimentar, meu irmão. Continua tomando os teus remédios. Você não pode ter a imunidade baixa, aliás, nenhum de nós podemos ter a nossa imunidade baixa, porque nós podemos pegar alguma enfermidade, ficamos mais sensíveis ao nosso corpo à manifestação de doenças. Então, entenda o que eu vou falar nesse momento com relação ao jejum. Realmente você vai se encontrar e você vai se identificar nessa palavra e você vai poder colocar ela em prática. Então, quando você for jejuar, quando você for apresentar um jejum diante de Deus, coloque primeiro diante de Deus. Não faça votos tolo, como aquele que já sai empolgado, eu vou fazer 60 dias de jejum. Você não vai fazer 60 dias de jejum porque você não vai resistir até lá. Então, quando você for fazer um jejum, que Deus te pediu um jejum, ou que você quiser ofertar um jejum ao Senhor, seja sábio, ore ao Senhor, procure entender realmente esse tempo, tá bom? Então essas são as explicações que eu queria te passar nesse momento. Então faça um jejum com consciência realmente, se Deus assim colocar no teu lugar. Por que eu estou falando isso? Porque no dia de amanhã, nessa segunda-feira, amanhã então, nós vamos estar tendo o jejum das famílias. O jejum é na segunda, na terça, e nós entregamos ele aqui na quarta-feira, no Quarta-Fire. No Quarta-Fire, no culto mais aleluiado dessa cidade. Então nós vamos estar entregando o nosso jejum. Então eu queria trazer um pouco as explicações do que eu entendo de jejum, o que eu já entendi, o que eu pesquisei, algumas experiências minhas também de jejuns que eu pratiquei, que eu já fiz, que eu já
apresentei diante de Deus, e é isso que eu queria falar. Então, o jejum que atrai o favor de Deus para a nossa vida. Vamos lá? Primeiramente, vamos entender o que é jejum. E essa definição eu peguei do pastor Luciano Subirá. O jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Tem sido praticado pela humanidade em praticamente todas as épocas, nações, culturas e religiões. Pode ser com finalidade espiritual ou até mesmo medicinal, visto que o jejum traz tremendos benefícios físicos com a desintoxicação que produz no corpo. Mas o nosso enfoque, ele coloca ali, né, é o jejum bíblico. Essa definição, então, é do pastor Luciano Subirá. E também eu fui atrás do nosso pastor Oswaldo Lobo, o que é jejum. Ele também traz algumas coisas, algumas definições. Então, jejum é greve de fome, ato voluntário com a finalidade de tentar mobilizar a opinião pública ou com o propósito de adquirir poder político, atrair atenção para uma causa específica, reivindicar direitos ou manipular opiniões. A gente já viu isso aí várias vezes, né? Os presos em tal determinada cadeia, em tal presídio, não estão se alimentando, estão fazendo greve de fome, eles não estão se alimentando porque eles querem fazer reivindicações de, enfim, de qualidades melhor de vida para eles, ou por alguma coisa, alguma causa. Então, eles vão reivindicar direitos com relação à maneira como eles estão vivendo. Dieta tem propósito físico ou de saúde. Pessoas que dizem que estão fazendo, realmente fazem dieta, tem um propósito físico ou de saúde. Não é um jejum. Jejum bíblico. Abstenção de alimento e prazer para finalidades espirituais. E é esse aí que nós vamos nos ater nessa noite. Essa definição, então, pastor Lobo. Jejum que não agrada a Deus. Então, eu queria começar falando para você o que não agrada a Deus, para a gente entender o que agrada ao nosso Senhor. Então, vamos lá. Jejum que não agrada a Deus. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Olha só, isso aí está lá em Mateus 6, e ali a gente encontra também, está dentro do Sermão do Monte, e Jesus fala sobre jejum, Jesus fala sobre oração, mas agora especificamente em Mateus 6 ele está falando nesse momento de jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste. Já viu aquela pessoa que está com a cara triste, abatida? Aí você pensa que aconteceu alguma coisa. Você chega para conversar com ela, e você fala, fulano, o que está acontecendo? Estou vendo que você está triste. Não, nada, estou jejuando. Aí você olha assim a aparência dela, o semblante dela, triste e abatido porque ela está jejuando. Olha o que Jesus está comparando, como os hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam. Olha só o que Jesus está denunciando aqui. A fim de que os homens vejam que eles estão o quê? Jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. O que Jesus está dizendo? Esse é um jejum que não agrada a Deus. Toda vez que eu trago a autocomiseração para mim, que eu quero demonstrar para todo mundo, olha o Marcos, coitadinho dele, ele está jejuando. Isso não agrada a Deus. Jesus vai dizer, ele já recebeu a sua plena recompensa. Esse não é um jejum que agrada a Deus. Mas muitas vezes eu e você vemos pessoas. Eu estava uma vez com uma pessoa e ela estava jejuando. Não é daqui. E ela estava louca para me dizer que estava jejuando. E eu não perguntava nada. E a conversa foi desenrolando, daqui a pouco chegou uma pessoa. Vamos ali tomar um café? Aí a pessoa que estava do meu lado disse assim, eu não posso. Aí a outra pessoa perguntou, por que você não pode? Porque eu estou de jejum. Aí eu olhei para ela e falei, meu irmão, entrega o teu jejum. Você já entregou ele quando você deu essa frase, eu não posso. Você já entregou o teu jejum. Diga assim, muito obrigado, mas eu não vou tomar café agora, eu te agradeço. Mas quando você fala que você coloca como um sentimento de peso, que você não vai fazer aquilo, que você não vai comer algo, porque você está de jejum, na verdade você está muito parecido com o que Jesus está condenando aqui em Mateus 6. O jejum que não agrada a Deus é um jejum que é para os outros, vem para parecer para os outros homens. E Jesus não se agrada disso e Deus não se agrada disso. Jejum que não agrada a Deus. Lucas capítulo 18. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. E um era fariseu e o outro era publicano. Olha o que Jesus está falando. Por que esse jejum não agrada a Deus? Por causa da própria justiça. Ou seja, eu e você usamos muito a nosso favor a justiça própria.
quando algo acontece com nós, e nós queremos apresentar a nossa queixa, que nós queremos apresentar ou demonstrar algo para as pessoas, demonstrar uma espiritualidade, demonstrar uma certa santidade para as pessoas, então nós usamos o quê? A nossa própria justiça. Mas desprezam os outros, desprezam o sacrifício que os outros estão fazendo. É isso que Jesus está dizendo, que esses homens já receberam, e eles têm recebido realmente a recompensa. Meus irmãos, o jejum é algo que tem que nascer dentro do meu coração, ele tem que nascer dentro do teu coração. Jejum não é passar fome, jejum não é só ficar sem comer. Jejum é muito mais do que ficar sem comer, do que se abster dos alimentos, ou do líquido, ou daquilo que Deus tem colocado no teu coração. O jejum, ele vai produzir dentro do nosso coração o quê? Uma dependência maior de Deus, porque na verdade o que nós vamos fazer é sacrificar o quê? A nossa carne, é sacrificar o quê? Os nossos desejos, é sacrificar o quê? As nossas vontades. Isso tem a ver com o jejum. O jejum de aparência, ele não engana Deus. Eu posso enganar você, eu posso enganar a minha esposa, eu posso enganar os meus filhos, mas eu jamais vou conseguir enganar a Deus. Se o propósito, se a motivação do meu jejum está errada, todo jejum foi condenado, todo jejum já foi comprometido. Porque o jejum, ele tem que servir para agradar a Deus, é para atrair a presença de Deus. E esse jejum que era praticado aqui, por esses homens, por esse publicano, e pelo publicano, não, pelo fariseu, é um jejum que afasta Deus, é um jejum que não é aceito por Deus. E eu quero te dizer que talvez eu e você podemos já ter praticado jejum que não passaram de passar fome, que Jesus não aceitou, que Deus não aceitou o nosso jejum. Jejum, então, que não agrada a Deus. O fariseu em pé, olha só, a continuação, a narração do texto lá de Lucas. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens. Olha como é que começa a oração de alguém que realmente não agrada a Deus, de alguém que quer fazer uma prática ou quer desenvolver algo para Deus, passando uma espiritualidade. Ele começa o quê? Apontando para o outro. Ele não olha para dentro dele, ele não olha para o interior dele, ele olha para a aparência do outro. Olha, Deus, muito obrigado, porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos e adúlteros. Ele ainda aponta qual é a culpa dos outros, não apenas dizendo que ele não é semelhante, que ele não é parecido com os outros homens, não satisfeito com isso, ele ainda vai acusar. Ele vai dizer: olha, eu não sou ladrão, eu não sou corrupto e eu não sou adúltero, tá? E nem mesmo como este publicano. Agora ele passa não apenas a falar dos outros, mas ele passa a apontar para alguém que está próximo dele. Então eu não sou como os outros homens. Aliás, Deus, eu não sou nem como esse publicano. Eu jejuo. Agora ele quer trazer o quê? Uma falsa modéstia sobre a vida dele. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Ele quer trazer realmente o favor de Deus, mas de forma errada. Esse jejum, ele desagrada a Deus. Aliás, essa atitude toda, não só esse jejum, mas também essa oração, ela é rejeitada por Deus. Porque ela não é uma oração direcionada para Deus. Ela é uma oração e um jejum que é direcionado para dentro dele mesmo, para o próprio fariseu. É para o próprio estômago dele, é para o próprio umbigo dele que ele está dirigindo. Tanto a oração dele quanto o jejum dele. E muitas vezes eu e você podemos estar fazendo a mesma coisa que esse fariseu, apontando as falhas dos outros, apontando os erros dos outros. Não olhamos para os nossos erros, não olhamos para as nossas falhas, mas olhamos para os outros e ainda nos justificamos e nos escondemos atrás de uma religiosidade. Eu jejuo 2 vezes, aliás, eu jejuo 2 vezes, eu oro e ainda dou o meu dízimo de tudo que eu tenho, hein, Deus? É mais ou menos assim. Jejum que não agrada a Deus, que não atrai a atenção de Deus. Então, um jejum que não agrada a Deus, ele tem a motivação errada. Aquele fariseu tinha uma motivação errada, porque ele queria ser recebido por Deus, ele queria que o jejum dele fosse recebido por Deus por merecimento, pelo aquilo que ele não faz, condenando os outros. Então, motivação errada. Traz o quê? Uma aparência de religiosidade. Eu sou o santão,
ninguém toca em mim, ninguém toca aqui, porque eu faço, porque eu jejuo, porque eu oro, porque eu li toda a Bíblia. Aliás, eu já li todo o Novo Testamento essa semana. Eu li os 4 evangelhos nessa semana também. Então, assim, a aparência da religiosidade. As pessoas querem se esconder atrás da aparência de religiosidade. Então, o jejum faz parte, a oração faz parte, a leitura da palavra faz parte dessa aparência de religiosidade. Então, eu tento mostrar para os outros algo que eu não sou. Mas, no fundo, esse homem, essa mulher que praticam essas coisas, eles são o quê? Vazios. São homens que se enganam, que vivem a religiosidade, mas não tiveram um encontro, ou não têm uma experiência de jejum, uma experiência de oração, não têm uma experiência com Deus. E quando a gente não tem uma experiência com o sobrenatural de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo, nós apenas vivemos na aparência da religiosidade. Flutuamos, andamos no meio dos crentes, andamos no meio das comunidades cristãs, temos jeito de cristão, nos vestimos como cristãos, andamos com a Bíblia embaixo do braço, mas na verdade o nosso coração não tem nada de convertido. A nossa mente ainda é depravada, a nossa mente ainda é pervertida. Aparência de religiosidade, aparência de espiritualidade, é o cara que precisa se mostrar. É o pastor que precisa mostrar que ele é o bom, ele é o bambambam, ele faz, ele acontece. É a aparência de espiritualidade. É o líder de célula que multiplicou 150 vezes. A minha célula bomba, pastor. A gente precisa estar mostrando para os outros aquilo que nós estamos fazendo. Essas pessoas são pessoas machucadas. São pessoas que foram feridas, que tem problema com baixa estima, muitas vezes, porque ela precisa ser aceita por aquilo que ela faz. Então, ela tem que aparecer uma espiritualidade no meio do grupo. Nós estamos aqui no Vale do Sal Grosso, e eu tenho que mostrar uma espiritualidade no meio dos homens. Para que eu seja aceito por eles, eu tenho que mostrar que eu sou espiritual. Mostrar que é mais cristão do que os outros, já viu? Então eu demonstro que eu sou melhor do que os outros. Eu demonstro que eu sou melhor que o pastor. Se eu fosse o pastor na igreja, no lugar do outro pastor, eu não faria isso. Eu prego melhor do que fulano. Eu prego melhor do que ciclano. Aliás, eu oro bem. Aliás, eu jejuo certo. Você está jejuando errado. Você cortou a Coca-Cola. Que negócio é esse de jejuar cortando Coca-Cola? Isso não é jejum. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu já fiz alguns jejuns na minha vida. Eu quero dizer, o jejum mais difícil que eu fiz até hoje, eu já falei isso aqui na igreja, foi o jejum de carne que eu fui fazer 40 dias. Pensa num cara que sofreu. Pensa em algo que cortou a minha carne. Pensa em algo difícil para mim. Eu fiquei 40 dias sem comer carne de espécie alguma, nem frango, nem peixe, nem carne bovina. Eu tirei a carne. Mas para mim era muito difícil. Mas eu tinha um propósito com aquele jejum. Então, não é que eu quis mostrar que eu era mais cristão do que os outros, não. Eu fiz algo que Deus colocou no meu coração, porque Deus sabe o meu coração, Deus sabe que eu aprecio uma picanha, Deus sabe que eu aprecio um churrasco, Deus sabe que eu aprecio um bifezinho cebolado, Deus sabe tudo isso. Então, Deus teve que me levar para um lugar e dizer assim, você é muito apreciador de carne, mano. Então, agora eu quero que você aprecie outras coisas. Comece apreciando o brócolis. Comece apreciando aí a couve-flor. Eu apreciei, mas desapreciei rapidinho. Voltei a comer carne depois dos 40 dias. Estou brincando, é só para descontrair. Mais fervoroso é alguém que precisa demonstrar que é mais fervoroso que o outro. Se ele ora, eu oro mais alto ainda. Se ele pula, eu pulo mais alto ainda. Se ele corre, eu corro mais que ele ainda. Eu preciso demonstrar que eu sou mais fervoroso. É aquela pessoa que sempre vai demonstrar que ela quer ser maior ou quer ter um destaque maior do que a outra pessoa, do que com quem ela está conversando. Ou, às vezes, são as pessoas que nós estamos liderando. Às vezes, essas motivações que estão dentro do nosso coração, isso pode aparecer no meio da nossa liderança. Às vezes, eu, como pastor, eu pego as ovelhas que estão caminhando comigo no ministério e eu vou tentando ser mais fervoroso que eles. Eu quero mostrar que eu sou mais crente que eles, que eu sou mais espiritual que eles. Eu tento demonstrar, mas, às vezes, eu não vivo nada disso aí. Logicamente que o pastor, o líder, tem que ser exemplo para a comunidade, ele tem que ser exemplo para os fiéis, ele tem que ser exemplo para as ovelhas. Eu sei disso, mas a gente não precisa trazer um peso exagerado sobre as ovelhas e sobre a comunidade. Nós precisamos demonstrar que nós somos homens,
que estamos sujeitos a falhas, a errar, mas que nós queremos recomeçar e o nosso desejo sempre é acertar. E muitas vezes nós praticamos então o jejum por motivos equivocados. Jejum que não agrada a Deus é a autojustiça, como eu já falei. A hipocrisia, despreza os outros. Sabe as pessoas que desprezam os outros? Ah, pastor, eu consegui fazer um jejum de um dia. A pessoa chega aqui toda feliz para falar para mim, pastor, eu consegui jejuar um dia. Eu nunca tinha conseguido. Eu me esforcei, consegui ficar das 8 da manhã às 6 da tarde, pastor, sem comer nada. Glória a Deus. Aí vem o outro e diz assim, o que despreza os outros. Ah, um dia. Eu fiquei 5 dias, eu fiquei 3 dias, eu fiquei 10 dias sem jejuando, sem comer nada. E você acaba frustrando e desprezando o sacrifício daquele pequenininho, daquele que conseguiu um dia, daquele que conseguiu meio dia, daquele que conseguiu uma semana. Nós não podemos desprezar o que as outras pessoas fazem, ou aquilo que elas conseguem fazer dentro da sua limitação, ou dentro da sua própria capacitação. Deus dá para cada um uma capacitação diferente. Então, alguns vão conseguir jejuar 40 dias. Eu nunca consegui fazer um jejum de 40 dias. Confesso que tenho vontade, mas ainda não consegui fazer um jejum de 40 dias. Mas espero em Deus que eu consiga um dia. Mas pelo motivo certo, pela razão certa. Porque senão é apenas jejum, ou então é apenas passar fome, e não é esse o desejo. Aquela pessoa que é fundamentalista, afirma crer em toda a Bíblia, ele é fundamentalista, não, está aqui, tem que fazer assim, se não for assim não funciona. Fundamentalista nesse sentido não funciona com Deus, não é dessa forma. Nós cremos sim no poder da palavra, nós cremos sim na Escritura, nós cremos sim na revelação de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, mas nós entendemos o que Deus fala conosco através da Bíblia. E nós não trazemos, através dos fundamentos, um peso sobre a pessoa, mas os fundamentos corretos, os fundamentos da palavra, os princípios da palavra, sim, nós temos que pegar e passar para o povo. Jejum, então, que não agrada ao Senhor. É um jejum que é rejeitado por Deus, jejum dirigido a Deus, mas não recebido por Deus. Você está entendendo? Muitas vezes é um jejum que é rejeitado por Deus. Nós dizemos que nós estamos jejuando, dirigindo para Deus, mas na verdade Deus não recebe aquele jejum. Assim como muitas vezes Deus não recebe as nossas orações. Se nós estamos em pecado, se nós estamos fazendo pela motivação errada, nós não seremos aceitos por Deus. Não é assim que Deus fala com Caim? Se você fizer certo, se você ofertar certo, você não vai ser aceito. Vai ser aceito. Então, quando você jejuar, jejue pela razão certa, pela motivação certa, por aquilo que Deus tem colocado no teu coração. Jejum que não agrada a Deus é um jejum que é ineficaz, não tem resultado, não traz resultado algum. Pastor, já fiz jejum uma vez, já fiz 2 vezes, já fiz 3 vezes. Mas ele é ineficaz, é um jejum inútil, não tem resultado. Você simplesmente ficou sem se alimentar, você simplesmente ficou sem comer, mas você ficou preso naquilo, te oprimiu, você viu o bolo de chocolate em cima da mesa e a tua vontade era voar esganado naquele bolo de chocolate. Você viu aquele pedaço de carne com maionese na mesa lá e você ficou se coçando. Você ficou salivando, a tua boca ficou escorrendo, você sentiu o gosto da carne, você sentiu o gosto da Coca-Cola geladinha descendo. É um jejum inútil, jejum só de aparência. Busca reconhecimento. Muitas vezes nós buscamos reconhecimentos humanos, mas isso não tem nada a ver com aquilo que agrada a Deus. Quem vai te honrar diante das pessoas é o teu Pai que vem em secreto. Isso está falado nesse texto, Isso fala, no texto de Mateus 6 e fala sobre a oração. E o teu Pai que vê no secreto vai te recompensar. Então você não precisa buscar o reconhecimento público. Não precisa reconhecimento de toda a igreja. Então eu estou jejuando. Quero avisar vocês aqui, para essas cadeiras que estão aqui, que eu estou jejuando a partir de hoje. Isso é buscar o reconhecimento público. Para que as pessoas vejam em você algo que você, muitas vezes, está se escondendo atrás de algo que não é a verdade. Constrói um castelo de areia, que é uma espiritualidade falsa, e se esconde atrás desse castelo de areia. Mas é só um sopro.
É só uma brisa e esse castelo vai desmoronar. É só chegar a corrente de águas ali que vai desmoronar. Então pare de buscar o reconhecimento, de querer ser visto pelos outros por aquilo que você está fazendo. Busca a admiração das pessoas. O jejum que não agrada a Deus, ele vai buscar o quê? A admiração dos outros. Olha lá o pastor, como ele é um homem de Deus. Você viu aquele líder de célula? Você viu aquele jovem, aquela menina, aquela mulher? Você viu aquela família? A gente quer buscar a admiração dos outros por aquilo que nós fazemos. E quando nós fazemos isso, que nós não recebemos essa admiração, esse feedback de admiração, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu e você nos frustramos, porque nós fazemos as coisas para receber reconhecimento dos outros, para que as pessoas vejam o que nós estamos fazendo. E quando isso não acontece, isso nos leva para um lugar de tristeza. E nós achamos e vivemos realmente muitas vezes aprisionados, buscando a admiração e o reconhecimento das outras pessoas. Jejum que não agrada a Deus. Todas essas práticas que eu coloquei, todos esses motivos, então ele não tem recompensa espiritual, apenas uma recompensa passageira, porque ela é uma recompensa humana. Ele não é uma recompensa que foi dada por Deus, esse jejum não agradou a Deus, então você não recebe uma recompensa espiritual, você recebe quando muito uma recompensa humana, e muitas vezes nem a recompensa humana você recebe. Ainda bem que eu não sou como fulano, ainda bem que eu não faço o que os outros fazem. Olha como ele busca a Deus, olha como ela busca o Senhor. Deus abomina essa prática. Deus, ele não recebe essa prática. Deus detesta essa prática de nós ficarmos buscando e nos escondendo atrás do que os outros estão vendo. Seja sincero diante de Deus. Se você quer ser um homem que alcance o favor de Deus, se você quer ser uma mulher que alcance o favor de Deus, seja sincero. Busque a Deus pelas motivações certas, pelos motivos corretos. Jejue sim. Mas jejue pela motivação certa, porque Deus já colocou isso dentro do teu coração. E aí sim você vai agradar o teu Pai, aí sim você vai agradar a Deus, e aí sim você vai agradar o Espírito Santo. Deus está desapontado com a nação, pensa num Deus que está desapontado com a nação de Israel. Por que jejuamos, dizem, e não ouviste? Olha a pergunta que eles fazem. Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram os seus empregados. Se jejum termina em discussão e rixa e em brigas de socos brutais, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse jejum é o que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sob pano de saco de cinzas? É isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? Olha o que Deus está falando. Pensa num Deus que está desapontado com o povo, desapontado com a nação. Um Deus que se desaponta muitas vezes conosco. Por causa desse, por que jejuais, dizem, e não viste? Como se Deus não estivesse vendo a motivação do povo, como se Deus tivesse perdido alguma coisa, como se fosse um filme e agora deu a propaganda e você foi no banheiro correndo, e quando você volta do banheiro o filme já começou e você perdeu uma cena. Nós achamos que Deus vai perder alguma cena, que Deus vai se esquecer de algum ato nosso. Deus não vai se esquecer de nada não, Deus não perde nada, Deus não perde a percepção do todo, Deus não perde a percepção do nosso coração, Ele sabe o que está acontecendo. Deus não é pego no momento em como se Deus ficasse surpreso. Nossa, nem percebi que isso aconteceu. Meus irmãos, isso não existe. Deus tem o controle, Deus sabe todas as coisas. Deus, ele é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, Deus está em todos os lugares, Deus sabe todas as coisas, Deus tem toda a consciência, Deus tem todo o poder, Deus tem toda a autoridade. Pensa num Deus que está desanimado com o povo. Se seu jejum termina em discussão e rixa, e em brigas e socos brutais, olha como é que termina o seu jejum. Muitas vezes você está dizendo que está de jejum e está discutindo com a esposa, discute com o marido, discute com os filhos, é fechado no trânsito, abre o vidro e faz o sinal de abençoar a pessoa que te fechou. Você discute no trânsito, você discute com o teu patrão, você grita, esperneia. Não está dando soco em ninguém, às vezes até dá soco na parede mesmo. Mas quer que o teu jejum seja aceito, eu quero te dizer que não vai ser aceito.
É isso que vocês chamam de jejum? É isso que vocês dizem um dia aceitável ao Senhor? Por ocasião, Deus quer apenas um dia? Será que esse é o dia que eu escolhi? Apenas um dia o homem tem que se humilhar? Eu quero te dizer que nós devemos nos humilhar todos os dias na presença do Senhor. Esse é o jejum que Deus procura. Deus estava desapontado com a nação. Opa. Motivos errados para jejuar. Pensa em Deus desapontado com o povo de Israel. Deus se entristece com todo o povo. Usam o jejum e a religião como forma de opressão. Muitas vezes nós usamos e podemos estar usando o jejum como uma forma de opressão. E a religião também. Se você está jejuando, se você já jejuou, se você nunca jejuou, eu quero te convidar a você fazer um jejum com a família. A partir de amanhã com a tua família. Coloque algo que seja alcançável. Se você tem filhos, não adianta você dizer, vamos fazer jejum 3 dias sem comer, os teus filhos não vão ficar. Se você toma remédio, se a tua esposa toma remédio, não adianta. Mas entre em comum acordo, sente com a tua família e veja um motivo para vocês jejuar. Talvez o motivo que vocês precisam jejuar é para que vocês sintam mais a presença de Deus em casa. Talvez vocês estão aí nesse distanciamento social há 50 dias dentro de casa e vocês não sentem a presença de Deus. Continua tudo igual, continua as brigas, continua as confusões, as discussões dentro de casa. Jejue pelos motivos certos. Jejum para atrair a Deus. Agora eu queria falar, ao jejuar, Mateus 6, o texto continua a partir do verso 17. Ao jejuar, ponham óleo sobre a cabeça, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas ao seu pai que vê no secreto. E o seu pai que vê no secreto, ele o recompensará. Olha o que o texto está dizendo de Mateus 6, 17 e 18. Então, ao jejuar, ponha o óleo, faça as tuas coisas. Meu irmão, em outras palavras, tome banho. Não precisa ficar fedendo, não. Tome um banho, bote uma roupa bem legal, lave o rosto, escove os dentes, faça a tua higiene, para que os outros não percebam que você está jejuando. Mas apenas o teu pai precisa saber que você está jejuando. Você não precisa andar com cartaz. Estou em jejum, não me ofereçam comida. Você não precisa andar com cartaz. Você não precisa botar no teu status lá do WhatsApp, do Instagram. Você não precisa colocar lá, estou de jejum. Você não precisa fazer isso. Jejue para o teu pai. Ofereça o teu jejum para Deus, para que você alcance graça e misericórdia do Pai. E o teu Pai que vê no secreto, Ele vai te recompensar. É Ele que nos recompensa. Ele está vendo no secreto. Ele está vendo a intenção do teu coração. Porque o teu coração está sendo impelido a jejuar. Porque você está buscando ao Senhor. Deus sabe todas as coisas. E é Ele que vê. E é Ele que te recompensa. A recompensa do jejum vem de Deus. O nosso chamado é para nós realmente jejuarmos e buscarmos a presença de Deus. Jejum que atrai, jejum para atrair a Deus. Unge a cabeça, arrume o seu cabelo. Eu já corri lá e até tirei um pouco do meu cabelo para ficar mais fácil. Agora não preciso nem arrumar o cabelo nesses dias. É só passar uma água e está arrumado. Lave o rosto, consagre ao Senhor Deus o seu jejum. Deus sabe a real motivação do seu coração, porque a recompensa do Pai, ela é o quê? Espiritual. A recompensa que nós buscamos é uma recompensa espiritual, que pode mesmo assim se manifestar. Deus é tão bom, Deus é tão generoso, Deus é tão misericordioso, que muitas vezes essa recompensa espiritual também vem no material. E nós recebemos isso de Deus. Deus sabe a real motivação do teu coração. Então consagre o seu jejum a Deus, consagre a Ele, coloque, apresente as tuas causas, apresente os motivos pelo qual você quer jejuar a Deus, consagrando, unja a cabeça, lave o rosto. Coisas simples, mas coisas que fazem a diferença para aquilo que nós queremos alcançar. Jesus, Ele é o nosso exemplo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, Mateus 4:2. Jesus ensina o princípio que devemos jejuar para ficarmos mais perto de Deus. Temos mais sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Então, esse tem que ser o principal objetivo, o principal motivo do nosso jejum. É para nós ficarmos mais perto de Deus, mais sensível à voz de Deus. Jesus nos ensinou isso. Eu ia falar jejum e misturei com Jesus. Jesus nos ensinou as motivações. Não é um mandamento. Mas como Jesus é nosso exemplo e Ele jejuou, quem sou eu e quem é você para que nós não possamos cumprir ou não venhamos a jejuar também por motivos?
O último jejum que eu me lembro, assim, mais prolongado que eu fiz, foi o ano passado, de 2019, quando eu recebi, na verdade, antes de receber a sondagem, para vir aqui pastorear junto com o pastor Lobo aqui na Igreja Batista do Bom Retiro, eu estava num congresso e Deus já tinha me falado no coração para mim jejuar. E eu já tinha, quando eu cheguei em casa, eu falei com a minha esposa, eu vou fazer um jejum, e falei lá os dias, 21 dias, eu falei para ela, e ela falou, eu vou fazer contigo. Eu falei, Deus está te pedindo isso? Mas ela, não, mas eu vou fazer com você. E nós fizemos um jejum de 21 dias. Foi bem puxado para mim, confesso, mas foi o último jejum grande, porque eu queria uma resposta de Deus. E na caminhada desse jejum, Deus me respondeu. Veio a sondagem aqui com relação ao Bom Retiro, a Igreja Batista do Bom Retiro. Eu continuei orando, eu entreguei o meu jejum e eu pedi 3 sinais para que Deus confirmasse no meu coração se essa decisão de vir para cá, pastorear aqui, era algo de Deus ou era algo do meu coração. Porque se fosse apenas do meu coração, eu não queria me enganar e não queria enganar também a igreja. E eu pedi para Deus, então, sinais. E eu jejuei e o jejum terminou. E naquele tempo oportuno, Deus me trouxe as respostas. Deus me deu os 3 sinais que eu pedi. Então eu tive paz dentro do meu coração. Então eu tive certeza que era a vontade de Deus e eu decidi aceitar. Porque eu decidi ficar mais próximo de Deus. Eu decidi ficar mais sensível à voz de Deus. Por isso eu separei um tempo para jejuar e buscar a presença do Senhor. Esse tem que ser o principal objetivo. Jejum como arma espiritual. Jejuar para buscar o favor de Deus, enfraquecer os desejos da carne, dependência total em Deus, negar-se aos prazeres por um tempo determinado. Jejum como arma espiritual para nós nos revestirmos, para enfrentarmos as batalhas, as guerras que virão. Porque nós temos que estar preparados para responder realmente às pessoas. Então o jejum nos fortalece para nós buscarmos realmente o quê? A presença de Deus, buscarmos a direção de Deus, estarmos em proximidade, em intimidade com Deus, sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes na correria, no dia a dia, nas práticas que nós temos, nos nossos relacionamentos e principalmente nas nossas agendas, nós não paramos para ouvir a voz de Deus e nós vamos fazendo coisas no automático. Nós já temos uma agenda pré-estabelecida de coisas, de atividades e nós vamos fazendo, trabalho, família, e nós vamos levando a vida desse jeito. E muitas vezes até a nossa vida espiritual entra aí, no meio de tudo isso aí, no meio dessa salada de fruta, entra a nossa vida espiritual junto. O nosso tempo de oração, nosso tempo de leitura, de busca, de dependência de Deus. E muitas vezes colocamos até o jejum junto com tudo isso daí. Então o jejum serve para quê? Como uma prática, para uma arma, para o revestimento espiritual para as nossas vidas. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Mateus 17, 21. Os discípulos chegam, eles tentam expulsar o demônio daquele menino e não conseguem. E daí Jesus olha para eles e diz, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. O jejum, então, ele tem que ser sempre acompanhado pela oração. O jejum precisa ser acompanhado pela oração. Meus irmãos, não tem como eu dizer que estou jejuando e eu não passo pela Bíblia o dia todo. Se eu não tenho um tempo de oração com Deus, eu fiquei apenas sem me alimentar fisicamente, mas também não me alimentei espiritualmente, eu apenas fiquei sem comer comida. Por quê? Sem me alimentar. Porque o jejum ele tem que ser acompanhado com o quê? Com a prática da oração. O jejum é acompanhado com a prática da palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando ouvir a voz de Deus, falar através da palavra dele. Então não tem como eu jejuar, não tem como você jejuar se nós não tivermos acompanhado com a oração, encharcado com uma vida de oração, encharcado com a leitura da palavra. Esse jejum não vai funcionar, é apenas um jejum em que nós estamos nos abstendo do alimento, mas nós não estamos buscando a Deus. O jejum tem que direcionar para nós buscarmos o Pai. Jejum para receber resposta de Deus. Enquanto adoravam ao Senhor, presta atenção, o texto de Atos 13, 2. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse, quem que disse? O Espírito Santo, separa-me Barnabé e Saulo
para a obra a que eu os tenho chamado. Olha só como isso é sério, como tem a ver com o que nós estamos falando. Enquanto eles faziam o quê? Adoravam. Enquanto faziam o quê? Oravam. Enquanto eles meditavam na palavra e jejuavam, o que acontece? O Espírito Santo fala com eles. O Espírito Santo se revela a eles. O Espírito Santo traz uma resposta para eles e faz uma solicitação. Me separem a Barnabé e a Paulo, porque eu tenho uma obra. Eu tenho um chamado para eles. Então, o jejum vai funcionar, porque ele vai trazer resposta de Deus para a minha vida. Ele traz a resposta de Deus para a tua vida. Jejum vai funcionar quando nós estamos adorando, jejuando, orando e buscando a palavra do Senhor. Então, ela vem acompanhado. O jejum vem acompanhado com adoração, com oração e com palavra. Enquanto jejuamos, Deus pode revelar sua vontade para a nossa vida. Ah, pastor, mas é só quando jejuamos? Não. Mas como nós estamos buscando a Deus com mais intensidade no jejum, nós estamos muito mais propensos a ouvir a voz de Deus, a ouvir o sopro do Espírito Santo. Foi isso que aconteceu no texto. E o Espírito Santo disse claramente para eles que estavam jejuando e orando. Deus tem falado com você. Você tem buscado respostas em Deus, você tem buscado resposta de Deus para a tua vida. Seja um homem e uma mulher de oração, seja um homem e uma mulher que jejua, que busque, que adora, mas seja um homem e uma mulher que se coloque na brecha em favor dos outros. Jejum para receber resposta de Deus. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe o quê? Continuando o mesmo texto de Atos, as mãos e os fizeram o quê? Os enviaram. Então, assim, depois, então eles estavam adorando e jejuando. E o Espírito Santo soprou, ou o Espírito Santo falou com eles. Então agora no outro verso nós vemos, e assim, depois que eles entregaram o jejum, depois que eles oraram, aí sim eles impuseram o quê? As mãos e os enviaram. Uma igreja que jejua e ora, recebe a visitação do Espírito Santo. Uma igreja que jejua e ora, ela recebe a visitação do Espírito Santo. Impor as mãos significa receber a bênção de Deus, a autoridade de Deus sobre a nossa vida. Por isso que nós impomos as mãos sobre as pessoas. Foi isso que eles fizeram. Então, depois de jejuar e orar, impuseram as mãos. E eles receberam. E eles tinham sido comissionados pelo Espírito Santo de Deus, Paulo e Barnabé, para uma obra que foram separados. Jejum para receber, então, a resposta de Deus. Já estou terminando. Verdade sobre o jejum. O jejum não muda a Deus. Essa frase é a afirmação de Kenneth Hagin. O jejum não muda a Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar muda você. A afirmação, então, do Kenneth acerca do jejum vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao quê? À voz, à presença do Espírito Santo. Então, por que jejuarmos, pastor? Porque realmente para que nós possamos buscar mais a presença do Senhor, estarmos sensíveis ao que Deus vai falar. Foi isso que nós vimos em Atos 13. Quando eles estavam adorando e jejuando, o Espírito Santo falou com eles. Nós queremos ouvir a voz de Deus, nós queremos respostas de Deus. Nós precisamos então ser sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Opa! E por fim, busque a direção do Espírito Santo sobre o que jejuar e o tempo que você vai jejuar. Não seja inconsequente. Você toma remédio, você tem limitações físicas, você depende, você precisa de remédio. Não faça algo na empolgação. Vou ficar tanto tempo sem comer, vou fazer esse jejum. Algo que você não vai conseguir cumprir. Então você tem que busque o Espírito Santo, busque a direção de Deus para que você possa jejuar da forma que Deus deseja. Não devemos ser então inconsequentes. É preciso ter sabedoria para jejuarmos. Tenha objetivos claros. Por que você quer jejuar? Para ter um encontro com Deus, para estar mais sensível à voz de Deus. Mas quais são os objetivos que você quer? Coloque diante de Deus. Importante, jejue com e pela sua família. Amanhã nós vamos estar iniciando o jejum das famílias. Então nós devemos jejuar por nós, mas nós devemos jejuar com a nossa família e pela nossa família. Inicie sempre o seu jejum orando e consagrando ao Senhor. Já viu pessoas, estou de jejum, mas nem consagrou, nem buscou a Deus. Ele nem orou, ele simplesmente ficou sem comer. Ele não está consagrando aquilo ao Senhor, não está consagrando o jejum ao Senhor. Termine também entregando ao Senhor.
Termine o seu jejum sempre entregando, dando graças a Deus, porque Ele te sustentou durante aquele tempo que Ele colocou no teu coração e que você determinou de ficar, de se abster dos alimentos ou da bebida, seja aquilo que Deus colocou no teu coração. A nossa intenção, quando nós jejuamos, é realmente estarmos perto de Deus, buscarmos a presença de Deus. E é isso que nós queríamos passar para você. Amanhã nós vamos estar jejuando em família. Se reúna agora com a tua família, eu queria te dar esse tempinho aí, 30 segundos, se reúna aí com a tua família. Decida algo que vocês vão jejuar e qual o motivo pelo qual vocês vão jejuar em família. Talvez, volto a falar, talvez a tua família ainda continue em crise, brigando, mesmo estando juntos, 50 dias dentro de casa, vocês ainda continuam tendo vários espíritos de confusão. Rejeite isso. Busque a presença do Senhor. Ore pela tua família. O jejum ele tem que ser acompanhado de oração, ele é regado por uma vida de oração, ele é regado por adoração. O jejum tem que ser regado pela leitura da palavra de Deus. Não é apenas o jejum, ele tem que ter a motivação correta. E eu queria te convidar a orar nesse tempo. Orar para que a gente pudesse realmente se aproximar de Deus, para que possamos fazer o jejum pela motivação certa, pelos motivos certos. Vamos fazer essa oração? Se você puder ficar de pé, se você já está em pé aí na tua casa, se puder abraçar, pegar na mão, fazer um círculo, como você quiser ficar sentado também, quiser se ajoelhar, você é livre, você tem liberdade. Vamos orar? Vamos então colocar diante do Senhor qual o motivo que nós vamos orar. Vamos fazer esse jejum essa semana. E eu queria desafiar você que vai estar jejuando juntamente com a tua família essa semana. Na quarta-feira próxima, agora nós vamos entregar o nosso jejum. E se Deus falou e falar com você, coloque lá. Quando você entrar no chat da igreja, lá no chat da igreja, coloque lá, olha, Deus respondeu, valeu a pena jejuar por família, Deus revelou coisas, não precisa contar detalhes, não precisa expor a tua vida, não precisa expor a tua família, só diga, Deus me ouviu, Deus ouviu o meu clamor, Deus recebeu o meu jejum, você vai ver que vale a pena obedecer ao Senhor, vale a pena. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Deus, por esse tempo, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Pai, por esses ensinamentos, oh, Pai. Queremos sim ofertar ao Senhor um jejum nesse tempo, Deus, mas um jejum que chegue até o teu trono de glória, que chegue até o teu trono de justiça e de glória, Pai. Em nome de Jesus, nos dá a motivação certa, Senhor, para jejuarmos, nos dá os motivos corretos, Deus, em nome de Jesus. Pai, se algumas vezes nós jejuamos pela motivação errada, Pai, para nos aparecermos, para mostrarmos uma falsa santidade, eu quero te pedir perdão, mas, Pai, que em nome de Jesus, que as famílias da IBBR possam entender esse tempo, Senhor, de jejum, possam consagrar um jejum santo ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, que a bênção do Senhor chegue agora sobre cada casa, sobre cada família, Pai, enche esses corações nesse tempo, Pai, de fé, de esperança, de alegria, enche essas famílias com a fé do Senhor, Pai, com o Espírito Santo de Deus, fale aos corações, Pai, nesse tempo, esses que estão propondo agora no coração de jejuar, Deus, nessa semana, pelas suas famílias e com as suas famílias, que eles possam ouvir respostas do Senhor, que eles possam testemunhar das respostas do Senhor, Pai, na vida deles e na sua casa. Nós abençoamos as famílias da igreja, nós abençoamos esse tempo tão bom, Pai, que nós podemos passar aqui cultuando, adorando, celebrando ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Você está feliz? Porque eu estou muito feliz mesmo de realmente pertencer a essa família bendita do Senhor. Amém? E agora eu queria convidar o pastor Lobo e a pastora Fabíola, e eles vão estar nos dirigindo agora à ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos. Amém, queridos? Então, depois de uma palavra poderosa dessa, eu quero mais uma vez convidar você, para você ajuntar aí a sua família, aqueles que estão perto de você. Alguém me perguntou, pastor, eu sou sozinho na minha casa, quem que vai me servir? Aí no seu caso você vai se servir. Nós temos por prática ninguém se servir, na verdade nós servimos uns aos outros na hora da celebração da ceia do Senhor. Então pode pegar o seu pão, pode pegar o seu cálice de suco de uva, que representa o vinho, o sangue da cruz, e vamos celebrar a ceia. E diz assim a palavra do Senhor, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
E tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. A ceia do Senhor é um memorial da paixão de Cristo. A ceia do Senhor é uma celebração que nós fazemos representando a morte do Cordeiro e a ressurreição do Filho de Deus que venceu a morte. A ceia do Senhor, ela olha para o passado. Por que nós devemos lembrar? Porque nós devemos olhar para o passado, para lembrar e ensinar a nossa família, aos nossos filhos, o que Jesus fez na cruz do Calvário. Então, toda vez que você come em memória de Jesus, toda vez que você bebe o cálice em memória de Jesus, você está anunciando a morte de Cristo até que ele venha. E é isso que nós vamos fazer agora, em nome de Jesus. Então eu quero pedir para você compartilhar o pão e tomar do cálice. Pastor, quem pode participar da ceia? Essa é uma pergunta recorrente. Número 1, quem pode participar é quem crê que o Senhor Jesus é o Rei da Glória, é o Filho de Deus, é aquele que se fez carne, habitou entre nós e morreu pelos nossos pecados. Não existe uma idade determinada, não existe mais nenhum tipo de limite a não ser a fé que a gente tem no Senhor Jesus. Em que condição, pastor, eu posso tomar? Você pode tomar a ceia em qualquer condição, desde que você se examine a si mesmo. Então, a hora de você celebrar a ceia, é a hora também de você olhar para você dizer o que você tem que mudar. Talvez você pode pedir ajuda da sua esposa, do seu cônjuge, do seu filho, do seu pai, e pergunta para ele assim: o que eu devo mudar? Aonde eu tenho tropeçado? Que princípios eu tenho ignorado? Então esse momento é um momento de profunda reflexão interna. Não é um momento de você acusar ninguém, não é um momento de dizer que fulano, beltrano pode ou não pode tomar. Existem diversas posições teológicas. Tem igrejas que só quem toma a ceia que faz parte daquela igreja, aquela chamada ultra restrita. Tem outras que só quem pode tomar ceia são aquelas que fazem parte de uma mesma denominação. Tem aquelas igrejas que quem pode participar é aqueles que já foram batizados, estão em comunhão com a igreja. Nós entendemos aqui que não há nenhuma restrição. Eu tenho um pastor que pastoreia a minha vida, eu tenho um mentor que mentoreia a minha vida, e eu tenho uma liderança na igreja que concorda, formada por teólogos, e que concordam que a ceia, ela é livre e ela deve ser estendida a todos aqueles que querem receber o Senhor Jesus Cristo e que já receberam o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Então agora nós vamos servir uns aos outros. Você pode pegar o pão, que representa o corpo de Cristo partido da cruz, e servir quem está com você. A pastora Fabíola vai me servir. Isso. E eu quero servir para ela o cálice do suco de uva, que representa o sangue, e ela vai servir para mim o cálice. Amém? Eu vou dar um tempo para que vocês peguem e nós vamos orar. A pastora Fabíola vai orar agora pelo corpo partido de Jesus, dando graças porque ele se entregou por nós e pelo sangue vertido na cruz do Calvário. Pai, em nome do teu Filho Jesus, Senhor, nesse momento que nós nos juntamos, é uma grande alegria, uma honra, Pai, poder participar desse momento tão importante. Somos tão gratos ao Senhor, Deus, porque o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, o Senhor não poupou o seu Filho Jesus, que morreu por nós, que se entregou naquela cruz, que derramou seu sangue precioso, rasgou sua carne para que nós pudéssemos ser salvos. Senhor, que os nossos corações, nessa noite que nós vamos receber a ceia, nós possamos estar
totalmente consciente que somos livres, fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus, Pai. E que tire de nós todo o peso, toda a culpa, e que o Senhor nos encha, Senhor, do teu amor, e que tenhamos sempre um coração grato, muito grato a Ti, Pai. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício ali na cruz por nós. Em nome de Jesus, Pai, te louvamos e te agradecemos por esse tempo, por esse momento de celebração de pacto. Amém e amém. Você pode então agora, junto com a sua família, participar do pão e comer o pão e logo após tomar o cálice. Amém. Foi uma honra participar com vocês esse domingo em 2 cultos, o culto da manhã e agora o culto da noite. Quero convidar você para continuar nos acompanhando. Siga-nos nas nossas redes sociais. Nós temos informações para passar para vocês e diretrizes que nós vamos dar aí durante a semana. Culto sempre na segunda-feira, terça-feira tem o CR, quarta-feira temos o Quarta Fire, quinta-feira temos a Quinta Teológica, sexta-feira temos o Encontro da Família da Fé, que é nosso Ministério de Famílias. Sábado temos o encontro de celebração do Ministério dos Jovens e também no domingo nos 2 cultos às 10 às 19 horas. Você que nos segue pelo nosso canal do YouTube, que tem ficado debaixo da nossa orientação e da nossa cobertura espiritual, eu quero te abençoar em nome de Jesus e a pastora Fabíola vai nos despedir em nome de Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre toda a amada igreja de Cristo Jesus, onde quer que se esteja, espalhado por toda a terra e aí na sua casa. Deus te abençoe. Tenha uma semana muito abençoada. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Fica com Deus.